Seja bem-vindo ao canal Neurofuncional. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os neurônios espelho. Você já ouviu falar de neurônios espelho? Quais são as suas funções e a sua importância? É isso que nós vamos ver hoje. Só que antes de começar essa aula eu tenho um desafio para você. Observe essa imagem. Uma é Buba, outro Kiki. Qual é qual? Se você respondeu que a figura mais arredondada se chama Buba e a outra é Kiki, saiba que você está junto aí com a torcida do Corinthians inteiro, que a maioria das pessoas também respondem isso. E nós vamos entender o porquê que isso acontece junto das funções dos neurônios espelho também. Então essa aula está imperdível, tá? Só que antes eu te peço, se inscreve aí embaixo, deixe seu curtir, o seu comentário, porque essa foi uma das aulas que vocês mais pediram lá no Instagram. Então se você ainda não nos segue lá, é @neurofuncionalr, tá? Corre lá. Mas sem mais demora, vamos estudar neuro. No final da década de 90, um grupo de neurofisiologistas que foram liderados por Giacomo Rizzolatti, eles observaram o quê? Então eles fizeram um experimento no qual eles observavam a atividade cerebral de macacos e observaram que neurônios isolados no córtex pré-motor de macacos, eles disparavam quando esse macaco fazia um movimento. Então, por exemplo, eles davam um biscoito para o macaco e observavam quais neurônios disparavam quando ele ia agarrar esse biscoito. E depois, nesse estudo, eles observaram que o mesmo neurônio também disparava quando o macaco só estava olhando outro macaco fazer isso. Ou seja, quando esse macaco estava olhando outro agarrar o biscoito, os mesmos neurônios também eram ativados, como se ele também estivesse realizando o movimento. Daí, identificaram que existiam alguns neurônios que estavam mais relacionados com os objetivos do que com o ato motor em si. E daí eles deram a esses neurônios o nome de neurônio espelho. Então eles estariam mais relacionados com a imaginação do movimento do que com o movimento em si. Um tempo depois, esses neurônios, esse sistema de neurônios recebeu o nome sistemas espelhos. Então foi observado que esses neurônios estavam presentes em diversas áreas do nosso córtex e utilizando a ressonância magnética funcional se deduziu o quê? Que a atividade desses neurônios aumenta quando o indivíduo observa outras pessoas realizando movimentos conhecidos. Por exemplo, um jogador de beisebol, quando ele observa outras pessoas jogando, arremessando, por exemplo, no córtex dele, os mesmos neurônios são ativados, como se ele também estivesse realizando o ato motor. Um outro exemplo é quando a gente, por exemplo, observa uns passos de dança para repetir depois. Enquanto a gente está só observando, os neurônios eles são ativos, esse sistema espelho são ativos para que como se eu também estivesse fazendo esse movimento. Então quando eu observo e imagino o ato motor, esses neurônios são ativados. Só um parênteses para quem é fisioterapeuta, aí entra a importância de demonstrar os exercícios para os pacientes neurológicos. Porque enquanto eles estão só observando a gente fazer o ato motor, esses neurônios já são ativados lá no córtex dele. Isso ajuda muito no planejamento motor, lembrando que esse sistema vai ser recrutado também. Mas agora voltando, quais são as funções dos neurônios espelhos? Na verdade, hoje ainda é muito especulativo a função desses neurônios, ainda pouco se sabe. Mas se sabe que ele tem uma relação com imitação. Então o experimento foi feito que as pessoas faziam caretas na frente dos bebês e viam que esses bebês eles imitavam aquilo que eles estavam vendo. Então os neurônios espelho também estão relacionados com imitação. Por quê? Porque eles são presentes lá nas áreas de planejamento motor, ou seja, na área motora suplementar e pré-motora lá no lobo frontal. Então, quando a gente pensa em imitar o movimento, que é algo tão importante para o controle motor em si, os neurônios espelho são ativos. Além de funções motoras, os neurônios espelho também têm funções cognitivas que são um pouco complexas de se entender. Por exemplo, lembra lá no começo do vídeo que eu pedi para vocês dar um nome, Buba Kiki? Normalmente as pessoas associam essa imagem aqui a Buba
e essa aqui, a Kiki. E daí você pensa, nossa, o que tem a ver, né? Por que a maioria das pessoas escolhem isso? Essas imagens são figuras abstratas, concordam comigo? Da mesma forma, Buba e Kiki também são sons abstratos. Então, os neurônios espelho, de alguma forma, ele encontrou semelhança entre essas figuras e sons abstratos e tentou, dessa forma, tomar a decisão. Qual é qual? Então, quando a gente pensa, né, em associar informações diversas, os neurônios espelhos eles estão relacionados em tomar essas decisões. Como que eu associo, por exemplo, Buba a essa imagem arredondada, que é essa imagem mais pontiaguda? Então, de alguma forma, os neurônios espelho têm uma função nisso aí. Mas isso aqui não é tão importante. O que é relevante para a gente? Que os neurônios espelho eles estão relacionados, por exemplo, com compreensão de metáforas. Por exemplo, quando a gente vai ler um livro e falar Julieta é como o sol. Isso é algo, uma metáfora, né? A Julieta não é nada a ver com o sol, não está pegando fogo, não está brilhando. Só que essa é uma metáfora que pode estar relacionada, por exemplo, com a beleza, tá? Com a alegria da Julieta e tudo mais. Então, quando a gente pensa em entender metáforas, os neurônios espelho, ele vai tentar associar essa informação com uma descrição que seja relacionada com essa metáfora. Então, ele tem uma função nisso. E agora também algo que é extremamente importante, que é o que tem sido mais estudado relacionado com os neurônios espelho, é a função de adivinhar pela expressão o que a outra pessoa está sentindo. Por exemplo, você vê a pessoa que ela está com uma cara de triste, você já fala, nossa, essa pessoa está triste. Então os neurônios espelho, ele tenta se identificar com a pessoa. Isso também que está relacionado com empatia. Então quando nós pensamos em empatia, em se colocar no lugar do outro, os neurônios espelho têm relação. Então acredita-se, por exemplo, que existe uma associação, uma falta de neurônios espelho, por exemplo, com pessoas psicopatas. Ainda falta estudos relacionados a isso, mas por quê? Porque essas pessoas têm dificuldade em se colocar no lugar do outro, dificuldade de empatia. Agora eu queria trazer para vocês uma função que ainda vem sendo estudada, que não tem muita descrição na literatura, mas que estaria relacionado com o toque, uma sinestesia espelho. Sabe quando você olha, por exemplo, a pessoa que ela vai lá e se corta, na hora que você vê isso é como se você sentisse isso em você? Por exemplo, você olha a pessoa fazendo cócega no outro e você até sente cócegas. Essa sensibilidade que é dada a partir do olhar o outro sentindo algo é chamada de sinestesia espelho. E vem sendo estudado como esse tipo de sensibilidade também pode estar relacionado com os neurônios espelho. Mas como eu disse, ainda é algo que vem sendo estudado. Para finalizar essa aula, eu queria trazer para vocês que existem alguns artigos que trazem teorias tentando explicar a fisiopatologia do transtorno do espectro autista com déficits, né? Com ausência, com diminuição dos neurônios espelho. Então, isso poderia explicar algumas características do TEA, por exemplo, incapacidade de entender pensamentos, intenções, sentimento ou ideia dos outros. Então, essa dificuldade que algumas pessoas com transtorno do espectro autista às vezes pode apresentar, poderia estar relacionado com os neurônios espelho. Mas ainda também faltam estudos em relação a isso. Lembrando que o autismo ele é um transtorno, ele é chamado de transtorno do espectro autista porque existem vários graus, né, de autismo, então nem todos podem apresentar isso aqui também. Mas já tem uma aula de autismo aqui, então se você quer saber melhor sobre isso, corre lá assistir. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não deixa de curtir, de comentar aí embaixo, se inscreve com o sininho. Como eu sempre falo aqui, gente, o YouTube, ele entende que esse conteúdo ele é bom quando você curte, quando você compartilha nos grupos da faculdade e tudo mais. E isso me ajuda na divulgação do canal. Lembrando que eu já estou fazendo esse trabalho aqui há mais de 3 anos de forma gratuita para vocês. E essa é uma forma de me ajudar, tá bom? Então, espero que tenha gostado. Fica com Deus. Até a próxima.